Olá, crianças, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, né? Vamos para mais uma aula da escola dominical. Dessa vez vamos para a parte 10ª da história de Davi, certo? A 10ª parte da história de Davi. Já estamos chegando ao final da história de Davi, né? Aula passada, recapitulando o que a gente aprendeu na aula passada. A gente aprendeu na aula passada que Davi pecou contra o Senhor, né? Davi pecou contra o Senhor e ele achou que Deus não estava, só porque os outros não viam, ele achou que Deus não tinha visto, mas ele se enganou, né? Deus usou o profeta Natan para revelar o pecado de Davi bem na sua cara, né? Para ele reconhecer o pecado dele, ele se arrependeu, só que Deus disse que o pecado dele teria consequências. Só o pecado de Davi tem consequências? Não. Todos os pecados que a gente comete têm consequências. Cedo ou mais tarde elas virão. Na vida de Davi não demorou muito tempo para as consequências virem, certo? Até por causa do grau de pecado de Davi. Existe um grau de pecado? Existe. Depende do grau do erro que você cometeu, certo? Tudo é pecado? Tudo é pecado. Mentir e trair, todos os dois é pecado. Diante de Deus, tudo não tem pecadinho e pecadão. Mas o que diferencia o mentir do trair, o que foi o que aconteceu com Davi? Que ele traiu e ainda foi cúmplice de um assassinato. Qual a diferença? É o grau da consequência do pecado. O que muda é isso. O grau da mentir é um, o grau do pecado, né, da consequência do pecado de eu mentir é um, e o grau da consequência de eu adulterar, né, trair, que nem Davi fez, e ser cúmplice de um assassinato é totalmente diferente, né? E a gente vai ver aquela profecia de Natan que a gente estudou lá passada, a profecia que Deus soltou através da boca de Natan contra a vida e a família de Davi acontecer. Hoje a gente vai ver aquela promessa se cumprir, certo? E vem cá, a tia só ficou nisso aí? Não. Os descendentes de Davi pagaram pelo erro que ele cometeu. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas Natan foi usado por Deus e disse que a espada não sairia mais da casa de Davi. Então o que é que isso ia acontecer? Isso ia de geração a geração. Ia para os netos, para os bisnetos, para os tataranetos e assim por diante. A maldição e a consequência do pecado de Davi foi-se de geração em geração, certo? Então vamos lá. Hoje é o capítulo 10, a gente vai falar Absalão conspira contra o pai, morre Absalão e vingando os gibeonitas. Gente, tem partes da história que não está na linha do tempo, mas se encaixam aqui. Antes de Absalão conspirar contra o pai, o que foi que aconteceu? O irmão Aminon, certo? Chamado Aminon, o irmão, abusou da sua irmã, certo? Ele abusou da irmã, chamada Tamar, certo? Então, esse irmão abusou da irmã. E, pela lei, o que é que se deveria ter feito com Aminon? Deveriam ter matado Aminon, certo? Isso era pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés, Aminon tinha que ser morto. Só que por ser filho de Davi, Davi o poupou. Mas foi aí onde Davi errou. Absalão, por ter grande fúria e grande ira contra Aminon, pelo que fez com a irmã, né? Ficou com raiva de Davi, porque era para ele ter cumprido a lei sobre o seu filho Aminon, pelo tamanho erro que ele cometeu. Mas o que foi que Davi fez? Encobriu o pecado do filho. Grande erro, que alguns pais hoje em dia também cometem. O quê? Cobrir o pecado do filho. Encobrir. Isso não pode. Por quê? Por que não pode? Porque vai causar consequências futuramente. O filho não vai aprender a se arrepender dos seus caminhos. O filho não vai aprender a fazer as coisas corretamente.
Hoje não. Hoje, depois que Jesus veio, depois que a graça veio sobre a nossa vida através de Jesus, hoje não é necessário mais a morte, independente de pecado. Não é necessário mais a morte, mas o arrependimento. Mas as consequências virão de Thaís, mesmo depois de Jesus, com certeza. Mesmo dentro da lei e antes e depois da lei, as consequências sempre virão para quem pecar. Isso, a regra não muda. Mas a durabilidade da regra mudou. Porque na lei de Moisés, alguns pecados tinham que ser levados à morte. Por exemplo, o adultério. O adultério era morte. Você se lembra da mulher que levaram até o Jesus para ser apedrejada? Ela foi encontrada em adultério. Ali era morte na certa. Certo? Davi e a Betseba, se fossem pegos, se tivessem sido pegos, tinham que ter morrido apedrejados por tamanho pecado. Entendeu? E Aminon também tinha que ter sido morto. Mas Davi não fez. Davi fez o quê? Tirou ele de Jerusalém, botou ele para morar numa terra distante, né? Mas mesmo assim ainda ficou com o coração apreensivo. Como é que tá meu filho? Será que ele tá bem? Aquela coisa toda. E Aminon, com aquela fúria, com aquela raiva, com aquela ira do seu irmão, não o perdoava de jeito nenhum e não compreendia o que Davi tinha feito. Que Davi não era para ter feito isso, que Davi era para ter matado Aminon. E, gente, por que eu tô falando que Davi era para ter cumprido a lei? Para evitar consequências futuras. Ao que foi que aconteceu? Aminon foi para uma terra distante e Absalão fez o quê? Pois Davi não vai cumprir a lei, pois eu vou cumpri-la. Eu vou cumpri-la por ele. Ele não vai cumprir não, pois eu vou. Ao que foi que Absalão fez? Fez de tudo, arquitetou tudo e matou o seu irmão. Absalão, seu irmão, matou seu próprio irmão, Aminon. Se Davi tivesse cumprido a lei, Absalão nunca teria ficado com ira contra ele, seu pai, e nem contra seu irmão. Se ele tivesse cumprido a lei. Aminon tinha sido morto pelo cumprimento da lei, por ter abusado de sua irmã, e Absalão e o seu pai, não estariam em intriga, em confusão. Mas isso já é o quê? As consequências do pecado de Davi com Betseba. Davi já está colhendo, né, os frutos. Até porque Deus disse que a espada não sairia da casa de Davi. O que é isso? A violência, a guerra, a raiva não sairia da casa de Davi. E foi assim que Davi fez e Absalão fez. Matou o seu irmão. Aí o que acontece, gente? Absalão mata seu irmão. Davi descobre. Aí o que Absalão faz? O que Davi faz? Encobre o pecado de Absalão. Aí o que ele acontece? Absalão conspira. O que é isso? Trai o seu pai. Se une com um homem que é o braço direito de Davi, né? Que era um dos braços direitos de Davi. Um homem que Davi tinha mais confiança, era o conselheiro de Davi, e se alinha junto com Absalão, né? Faz aliança com o filho de Davi. E ali arquiteta tudo para tirar o trono do pai, até que consegue. Davi foge para evitar conflito contra o seu filho, contra o seu próprio filho. Ele sai para evitar contenda, para evitar guerra, para evitar morte, para evitar isso. Davi sai de Jerusalém e vai para uma terra distante para ficar lá por enquanto que tudo se acalma. É onde, né, tem uns salmos onde Davi expressa o tamanho da dor que ele está sentindo por ter sido traído pelo seu próprio filho e pelo seu amigo, pelo seu melhor amigo. Tem um salmo onde Davi relata toda a sua dor, o tamanho da sua dor, que eu não botei aqui, gente, mas tem. Onde Davi relata toda a sua dor, toda a sua angústia de ter sido traído pelo seu próprio filho e pelo seu melhor amigo. Você imaginei o tamanho da dor que Davi está sofrendo
está passando naquele momento. Você ter sido traído pelo próprio filho, ter que deixar o seu palácio, ter que deixar... E as suas concubinas ficaram lá, porque não tinha como ele levar todo mundo, não tinha onde ele abrigar todo mundo, porque também foram alguns soldados com ele, foram alguns homens com ele. Então, com isso, Davi doeu muito no coração de Davi. Ao que aconteceu? Como eu falei, Absalão conspira contra o pai, tira o trono do pai. E aí o que acontece? Absalão vem ao encontro de Davi para guerrear com os homens de Davi. Então, gente, Absalão ficou à procura do seu pai. À procura de prender o seu pai. Ficou perseguindo seu pai, assim como Saul fez. Ao que aconteceu? Joabe, que era um dos líderes do exército de Davi, fez o quê? Arquitetou para matar Absalão. E conseguiu. Né? Absalão foi cavalgando, né, com seu cavalo, e por distração ele se pendurou em um galho, né, se pendurou. E ali Absalão aproveitou a oportunidade e enfiou uma estaca nele. Ele ficou preso pelo galho, na hora que eu estava ensinando o cavalo cavalgando, para fugir, se enganchou no galho pelo pescoço, e ali Absalão, Joabe, o matou. Joabe foi o mesmo que matou aquele outro homem lá, também chefe do exército de Saul. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, gente. Com Abner. Joabe foi o mesmo que matou Abner com uma lança, né? Do mesmo jeito ele matou Absalão. Só depois que Absalão morreu, foi que Davi pôde voltar ao palácio, pôde voltar a Jerusalém, pôde voltar a reinar sobre Israel. Só depois da morte dele. Enquanto não, Davi ficou escondido, gente, fugindo do seu próprio filho, certo? E o salmo que eu falei para vocês é o Salmo 3. É o salmo onde Davi conta toda a sua dor e angústia quando foi traído pelo seu irmão e pelo seu melhor amigo, certo? E as consequências dessa história, gente, são trágicas. São trágicas. Davi perde 2 filhos, né? Tem uma filha abusada pelo próprio irmão. Perde um filho, ele perdeu 3 filhos, né? Ele perdeu o filho com Betseba, o primeiro filho com Betseba, e perdeu os outros 2 filhos. Então, foi 3 filhos que ele perdeu. E uma filha que foi abusada pelo próprio irmão. Perdeu a sua honra. Porque uma mulher que é abusada, gente, sem estar casada, mulher que perde a honra. E qual o homem que vai querer casar com uma mulher que já perdeu a honra? Que naquele tempo isso era valioso, né? E Deus ainda gosta que preservem até o casamento, certo? Então, foi uma dor muito grande para Davi, né? E vocês se lembram também que Natan profetizou que os seus filhos, os seus descendentes, pegariam a sua mulher, como Davi fez com Urias, pois do mesmo jeito. Absalão, enquanto estava no reinado, né, no lugar de seu pai, pegou as mulheres do seu pai, como se fosse dele, né, como se as mulheres do seu pai fossem dele, assim como Davi fez com Urias, certo? Então, tudo isso, gente, que Davi passou, foi consequência do seu erro com Betseba, foi consequência do seu pecado. E Betseba também sofrendo, porque o marido sofrendo, a mulher também sofre com tudo isso, né? Gente, aí falando a respeito do vingando os Gebionitas, o que foi isso? Começou a ter uma fome em Israel de 3 anos. 3 anos seca total.
nada que plantava frutificava. Então Davi se consultou ao Senhor e perguntou o que estava acontecendo. Meu Senhor, o que é isso? Porque nada prospera, nada flui, tudo planta, não cresce. E aí Deus falou com Davi, dizendo a culpa no sangue de Saul. Há algo que Saul fez atrás que estava respingando ainda hoje. Que foi o quê? Eles têm matado os gibeonitas, né? E os gibeonitas que não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-lo. Porém Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou ao Davi os gibeonitas: que quereis que eu os faça? E que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que queira que eu vos faça? Respondeu ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fossemos assolados, sem que pudesse substituir um limite algum de Israel, de seus filhos, se nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito ao Senhor. O que é que eles queriam, gente? Eles queriam 7 homens da linhagem de Saul para matar, por vingança. Certo? Porque, gente, Saul tinha feito uma aliança com esses homens, os gibeonitas, e não cumpriu. Com isso, ele manchou o nome de Deus. Ele manchou o nome de Deus. Então, por que Deus estava botando seca? Para Davi se alertar e cumprir aquilo que Saul não cumpriu. Certo? Então, Davi, é como se Deus estivesse dizendo assim: Davi, tu tem que se acertar com esses homens, porque o meu nome ficou manchado por causa de Saul. Porque Saul prometeu que não ia mexer com esse povo. E mesmo assim foi lá e matou esse povo. Então, você vai ter que consertar isso. Então, Davi tinha que consertar essa aliança que Saul tinha feito há anos atrás. Tinha botado sua palavra né? Porque a palavra de Deus diz que a palavra do crente só pode ser sim, sim, ou não, não. O que é isso, Titãs? Ou é sim, ou é não. Se eu digo pro meu filho, pros meus filhos, né? Eu vou dar um presente para vocês no dia tal, eu tenho que cumprir. Se eu compro algo de alguém e eu digo quanto é tanto, eu vou lhe pagar dia tal. Eu tenho que cumprir com aquela pessoa, pagar no dia exato. Certo? Para não manchar o nome de Deus. Certo? Da mesma coisa foi Saul. Saul prometeu e não cumpriu. Manchou o nome de Deus. Porque uma pessoa que compra no mercado, mercantil, né? E não paga. O dono do mercantil vai achar o quê? E é porque é crente. É a mesma coisa que ele vai falar. É porque é crente e é veaco. Não compra e não paga. Tá manchando o nome de quem? De Deus. De Deus, da sua casa, da igreja. Você tá manchando o nome de um bocado de pessoa. Tá manchando o nome da sua casa, de todos que moram na sua casa. Está manchando o nome da sua igreja e de Deus. Então, antes de prometermos algo a alguém, temos que ter certeza que vamos cumprir. Certo? Então, foi isso que Davi fez. Davi entregou 7 homens da linhagem de Saul, menos Mefibosete. Porque se lembra da promessa que Davi fez a Mefibosete, que ia proteger ele, que ia guardar ele, que ia cuidar dele. Então Davi também não podia voltar atrás nessa promessa. Então foi o que ele fez, ele procurou 7 homens da linhagem de Davi, de Saul, e entregou a esses homens. E esses homens enfocaram em matar esses homens. Esses 7 homens. Certo? Então, gente, foi só esse homem foi só esses gibeonitas matar os 7 homens. Pra tudo voltar como era antes.
a Israel começar a frutificar, a dar seu alimento, a ter prosperidade, certo? Então foi isso relacionado às vinganças dos gibeonitas. Gente, e o que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que as consequências dos pecados são drásticas, certo? São drásticas, que devemos sempre procurar obedecer ao Senhor, sempre. Porque as consequências dos pecados sempre virão. Cedo ou mais tarde vem, certo? E a gente tem que fazer de tudo para que também os nossos filhos, nossos descendentes, não paguem por aquilo que a gente cometeu. Não plantem, não colham aquilo que eu plantei, aquilo que você plantou. Certo? Porque é muito ruim. Eu não fiz nada. Aí eu vou colher por aquilo que a pessoa plantou. A minha mãe fez isso. Minha mãe cometeu esse erro. Aí eu vou ter que colher aquilo que ela fez. Parece justo. Mas tá no sangue, gente. Certo? Então devemos pensar. Porque assim como as bênçãos, olha, presta atenção. A Bíblia fala que assim como as bênçãos vão de geração em geração, as consequências também. As maldições também. Porque Deus, quando Ele quer abençoar alguém, Ele não abençoa só aquela pessoa, Ele abençoa toda a sua geração. Agora, quando Ele amaldiçoa, quando tem consequências de pecado para colher, também vão de geração em geração. Então, procuremos pela bênção, não pela maldição. Vamos procurar sempre estar fazendo a vontade do Senhor para atrair as suas bênçãos para a nossa vida, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, para que Deus venha abençoar a nossa descendência, a nossa casa, a nossa família. Tá certo? Então, gente, é isso. Façam a atividade de vocês em casa, tá bom? E não teve nosso culto hoje, ontem, né? Eu tô gravando hoje, sábado, mas remarquei para quarta-feira, por conta desse imprevisto que aconteceu. Então, remarquei para quarta-feira e vai ser aqui pelo Instagram. Pelo YouTube, certo? Vou fazer de tudo para fazer por aqui pelo YouTube, porque tem um processo todinho para me fazer por aqui. Então, até quarta-feira vai já estar isso aí, para tá tudo ok. Para quarta-feira, às 19 horas, a gente tá aqui no YouTube fazendo o culto de crianças, tá bom? Então, um beijo, boa noite.